Jovem TV, feita para você. Já imaginou você ou sua empresa tendo um podcast? Esse estúdio maravilhoso você pode locar por hora para gravação ou então fazer ao vivo, transmissão simultânea em todas as plataformas digitais e também no canal 8 da Nova Costa Telecom. Aqui na Jovem TV temos 4 câmeras disponíveis no estúdio mais completo da região com a melhor qualidade de áudio e vídeo. E aí, ficou interessado? Entre em contato agora mesmo pelo telefone e e-mail da Jovem TV que está na sua tela e deixe sua empresa em evidência investindo em qualidade. Jovem TV, feita para você. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, Bela demais, Web Rádio. Começa agora, Pensa Junto, oferecimento, Cabo Frio Impressoras, Max Higienização. Pensa Junto está no ar. Estamos aqui de novo. Com o Paulo Roberto. E o Paulo Cotias. E o Orton. Que tem dica de filme hoje, né, Orton? Ah, com certeza. Coisa boa. E o tema de hoje está nas rodas de conversa, está nas postagens das redes sociais. Nas lacrações. Na lacrosfera, né? Terrorismo. E aí, quem é que vai começar hoje, Paulo? Vamos lá. Vou chutar a bola primeiro. O terrorismo, Paulo, acho que o nosso papo, ele vai girar um pouco mais sobre a noção moderna de terrorismo. Isso. Né? Quem começa esse papo, né, na verdade, conceitual, é um historiador, o Edmund Burke, e na pesquisa dele sobre a Revolução Francesa, mais especificamente no período jacobino. Do terror. Só que o termo terror e terrorista era usado de uma maneira muito específica com relação... Com certeza. Àquela engrenagem de desconfiança política e de perseguição aos adversários do regime jacobino, que resultou no terror, né? Numa guilhotina que não parava de funcionar. Exatamente. Só fazendo uma vírgula, Paulo, eu costumo até falar isso para os meus alunos. O engenho criado, se não salvo engano, ele era médico, o Guilhotin, por isso que virou a guilhotina, né? Era um modo humanitário de você matar. Isso. Quando eu falei isso, meus alunos, Paulo, como é que é um modo humanitário de você executar o seu inimigo se você está cortando a cabeça? É porque eles não sabiam da maneira como se executava antes da guilhotina. Aí quando eu falava que os caras arrastavam a pessoa amarrada no cavalo pela cidade inteira, desmembravam... Era o suplício. Os suplícios todos. Era o suplício. A gente vê que aquilo era o mais humanitário que o regime racional poderia fazer. Então o Edmund Burke ele vai analisar esse contexto e vai dar o termo terror a esse tipo de ação desmedida dos estados quando eles querem, claro, tem uma intenção política de controle, de perseguição aos adversários, mas quando ele quer demonstrar uma força assimétrica. Ele quer mostrar realmente para o cidadão que, olha, quem manda nisso aqui somos nós
E quem não obedece sofre assim. Agora, com o passar do tempo, nós vamos ver esse termo, a reapropriação do termo terrorismo para outros tipos de organizações de e violência intenções. política. Pois é, na verdade, essa coisa assim, isso você falou muito bem, que o terror, né? O terror foi um momento em que o Estado francês revolucionário, né, resolveu radicalizar na sua proposta para mostrar o quê? Para mostrar concretamente quem é que tinha o monopólio da força. Então, o terror significa basicamente o quê? Significa basicamente você mostrar para os outros, né, para todos os demais, que você tem o monopólio da força. Ou seja, você tem o monopólio da repressão, você tem o monopólio das armas e você está disposto a usar isso. Isso é uma coisa. O terrorismo, né, a partir do século XIX, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser uma reinterpretação da violência política como uma arma, né, como uma ferramenta, né, para você atingir um determinado objetivo. Então, o terrorismo ele passou a ser interpretado por grupos que não são, né, hegemônicos no poder. Ele passou a ser interpretado como uma ferramenta para atingir um determinado objetivo. E aí, no século XIX, né, a ideia de terrorismo, enquanto uma ferramenta política, passou a legitimar o uso da violência. Entendeu? Então você vê, por exemplo, o crescimento do anarquismo na Europa, né? O crescimento do anarquismo da Europa colocou essa questão. Por quê? Porque os anarquistas, eles achavam que era legítimo você usar da violência, ou seja, era legítimo você cometer atentados para que você pudesse chamar a atenção. Porque o objetivo, desde lá da época do anarquismo, no século XIX, até os dias de hoje, é que o atentado terrorista, o objetivo dele é chamar a atenção. Entendeu? Por quê? Porque ele já parte do pressuposto, né? Já parte do pressuposto de que a luta entre quem pratica o atentado terrorista e quem vai reprimir, essa luta é totalmente desigual. Certo. Entendeu? Então, essa luta é totalmente desigual. Então, por exemplo, e essa era uma das... Assim, os anarquistas tinham várias divergências dentro do movimento de esquerda, que depois passou a ser a Internacional, né? Os anarquistas tinham várias divergências com outras correntes, com os sociais-democratas. Sim. Karl Marx tinha horror dos anarquistas, entendeu? Tinha horror, literalmente horror. Karl Marx e Engels escreveram várias e várias e várias páginas. A mais famosa é a Miséria da Filosofia. A Miséria, né, da Filosofia, mas eles tiveram vários embates dentro da Internacional, principalmente com o Kropotkin e com o Bakunin, porque eles achavam importante, entendeu? Chegar e, não, vamos fazer um atentado, vamos jogar uma bomba, vamos fazer isso, vamos fazer... E aí o que acontece? Esse tipo de atividade passou a criar a ideia de que, não, é legítimo você jogar uma bomba, é legítimo você sequestrar, é legítimo você acabar com uma ponte, entendeu? Por quê? Porque o nosso adversário é muito maior, entendeu? O que acontece? Os anarquistas, isso é muito interessante, e aí a gente vai dar um giro, né, da história para o Brasil. Isso é muito interessante porque os anarquistas, na medida em que eles se tornaram uma corrente importante dentro da Internacional, eles começaram a espalhar isso. Não começou na Europa, mas isso se espalhou, né, na medida em que a imigração foi levando esses anarquistas para outros lugares do mundo, principalmente a América. Então, uma coisa que muito pouca gente fala, entendeu? Século XIX, final do século XIX, começo do século XX, Estados Unidos teve vários atentados anarquistas.
vários atentados à bomba. Aliás, a ideia de usar um carro-bomba, né, como uma bomba surgiu dentro do movimento anarquista americano. Entendeu? Por quê? Porque eles diziam assim, que o carro-bomba era o avião dos pobres. Numa época em que o automóvel estava sendo exatamente, assim, bastante popularizado. E né? numa época em que o avião já estava sendo utilizado como arma de guerra. Certo. Entendeu? Então eles diziam assim, o carro-bomba é o avião, é o bombardeio dos pobres. Entendeu? E várias cidades americanas, como Chicago e tal, foram alvos de quê? De atentados à bomba, né? E no Brasil também. No Brasil também. No Brasil, no começo do século, assim, no começo do século XX, o movimento operário, né? Assim, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade industrial, entendeu? E você tinha, por conta disso, uma quantidade de operários de origem europeia, mais de inclinação política anarquista, relativamente grande. Espanhóis, italianos, portugueses menos. E aí você começa a ver no Rio de Janeiro também atentado à bomba. Entendeu? Então, por exemplo, era comum os anarquistas dinamitar padaria no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe disso. O cara chegava lá, colocava uma banana de dinamite numa padaria lá no Rio de Janeiro, estourava aquele troço, entendeu? Isso por quê? Isso porque acreditava-se mesmo nessa coisa do que a violência política era uma arma legítima. Na Rússia também era muito comum isso, né? Os bolcheviques fizeram muito isso, né? Mas aí, veja bem, antes o Lenin escreveu aquele tratado que foi clássico, Esquerdismo, a doença infantil do comunismo, né? Em que ele fala isso. Ele fala dos anarquistas e fala dos terroristas. Até porque o irmão dele foi, inclusive, capturado por um atentado frustrado exatamente. Né, o rei, né? O que o Lenin, o que o Lenin falava? O Lenin falava assim, cara, a tese do Lenin era o seguinte, olha só, o terrorista, ele parte do pressuposto de que se ele fizer, e olha a atualidade disso, de que se ele fizer um atentado, ele vai levantar as massas. Agora, que as pessoas mais falam agora por conta desse atentado do Hamas é o seguinte, qual é o objetivo do Hamas? Levantar a população contra aquilo que está acontecendo em Gaza, entendeu? E aí o Lenin já dizia naquela época assim, cara, vocês ficam jogando bombas, entendeu? Porque vocês acham que vocês vão chocar a classe trabalhadora, que vocês vão despertar a classe trabalhadora. Vocês já não acham que a classe trabalhadora já tem violência demais para se deixar despertar por aquilo que vocês estão fazendo? Essa era a tese do Lenin. Entendeu? Quando ele escreveu isso, ele chegou e falou assim, cara, olha só, a tática do terrorismo não é a nossa. Os bolcheviques, eles não são terroristas. Mas entendeu? praticaram. Mas praticaram. Então, o que o Lenin colocava assim? Ele dizia assim, olha Stalin só. foi um dos grandes operadores de atentados, assaltos a banco. O que acontece? O Lenin dizia assim, olha só, a gente sabe que para fazer uma revolução, para a gente tomar o poder, a gente vai usar da violência. E eles usaram, né? E eles usaram. Fuzilaram toda a família imperial, entendeu? Mas o que o Lenin estava dizendo ali naquele momento? Olha só, essa tática aqui dos anarquistas nós não queremos, entendeu? Nós não somos uma organização terrorista, nós somos um partido político que eventualmente usa da violência. Ô Paulo, essa discussão, isso aí, espero, né, que a gente tenha tempo nesse programa para falar isso. Essa discussão, ela pautou a maneira como a esquerda no mundo atuou no século XX. Exatamente. Desde ali,
daquela questão, daquela discussão que ele estava tendo com os anarquistas na Rússia até a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, o Vietnã e a luta armada aqui na América Latina. Mas isso a gente vai falar mais tarde. Agora fala você. Sim, Paulo. Eu queria separar também para organizar a cabeça dos daqueles que nos assistem, nossos telespectadores, internautas. Eu vejo, Paulo, da seguinte maneira. Existem, para não causar uma confusão, senão a gente cai naquela panaceia. Então tudo é terrorismo? Não, nem tudo é terrorismo. Então a gente tem, por exemplo, a guerra regular, que você faz entre as nações, os exércitos. Você tem a guerra irregular, que é aquela guerra contra movimentos, ou a guerra contra guerrilhas, por exemplo, foi o caso da Revolução Cubana. Ali era uma guerra de um Estado contra uma guerrilha, uma forma de resistência. Então, há formas de você resistir à opressão ou à assimetria do combate, assimetria no combate contra um Estado, por outras vias que não o terrorismo. O terrorismo é uma das opções. Então é bom para o público entender, porque existem escolhas que você faz e métodos de proceder com relação ao terrorismo que são diferentes de uma guerra irregular. Operam de maneira distinta. Né? E dentro desses movimentos que usam do terror, ou são movimentos que se alinham a essa perspectiva terrorista, de chamar a atenção, de mobilizar. Tanto é, Paulo, verdade isso, porque a maior parte dos grupos reivindicam a autoria. Isso. Eles não querem ficar anônimos. Então ele vai lá, bota um carro-bomba, ou explode um prédio. Ó, fomos nós. Quem fez isso fomos nós. Como é que eu enxergo isso também, Paulo? Existem pelo menos 3 tipos que a gente pode fatiar desses grupos terroristas. Os grupos que se utilizam do terrorismo, mas que não têm um objetivo propriamente de lutar contra uma opressão do Estado, não têm uma plataforma política, apenas estão metidos em atividades irregulares, criminosas, e aí a gente está falando das milícias, como a do Rio de Janeiro, as narcomilícias, como se operou muito em Medellín, em Cali. Os cartéis. Os cartéis no México. Então, são organizações criminosas que, ao afrontar o Estado, eles não querem derrubar o Estado, eles não querem substituir o Estado, eles querem mostrar para o Estado que, olha, se me perturbar, se me combater, eu vou combater você. Isso é uma demonstração de força que deixa a população acuada, amedrontada. Então, esse é um tipo de utilização da prática terrorista. A outra, a gente pode fatiar também em 2 partes. Uma são aqueles grupos que têm uma proposta, como, por exemplo, foi o IRA, na Irlanda, o ETA, nos Países Bascos. Eles têm uma plataforma política. Exato. Então, esses grupos, eles têm uma plataforma, eles têm uma intencionalidade. Eu quero a autonomia, eu quero a independência, eu quero controlar determinada região. E nós temos aí, um pouco mais contemporâneos, os grupos terroristas de inclinação religiosa, que são aqueles que não apenas reivindicam questões geopolíticas, mas também o fazem em função de uma crença estabelecida numa radicalidade da interpretação da fé. E aí nós vamos ter Estado Islâmico, vamos ter o Al-Qaeda, vamos ter o surgimento de híbridos, como, por exemplo, o Hezbollah. Nós vamos ter alguns que trabalham trabalham muito mais na territorialidade, como a questão do Setembro Negro ali na região da Palestina, da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. E aí você vai começar a ter produtos híbridos como um Hamas, que tem uma plataforma política, é um partido, mas tem um braço que não só luta em função de uma questão territorial, mas que também tem arraigadas crenças religiosas, em especial de uma versão mais radical da leitura do Islã, com relação à jihad,
aos costumes ocidentais. Isso. Então, veja, Paulo, são pelo menos 3 grandes grupos. E nós temos ainda, e aí eu incluo nesses do banditismo, aqueles episódios que nós vimos no Rio de Janeiro recentemente, mas também os episódios que nós vimos no 8 de janeiro. A depredação, com o uso, com uma finalidade política, mas não uma finalidade programática, uma finalidade conspiratória, uma finalidade golpista. Então, é uma outra forma também de você fazer sem plataforma, sem objetivos, sem planos pré-definidos, qual era a justificativa? Impedir que um presidente democraticamente eleito tomasse posse. Então você não tem ali nenhum tipo de justificativa que não fosse o golpismo. E da mesma natureza desse tipo de coisa, nós temos as manifestações dos grupos armados, narcos, milícias e por aí vai. O outro, como eu falei para você, os movimentos políticos e no outro os movimentos religiosos. Então são 3 grandes grupos que se utilizam das práticas do terror, do terrorismo, que reivindicam realmente, querem fazer saber que foram eles que fizeram isso, e que mostram que nessa assimetria, e aí eu acho que esse é o grande poder que o terrorismo oferece, né? O terrorismo, ele acontece onde você não espera. Eu acho que esse é o grande agente. Se não é, eu não vejo também, eu concordo com essa visão do Lenin, não é um agente talvez tão mobilizador, mas é um agente que apavora. Porque esse é o objetivo. Porque ele vai explodir a creche onde você deixou o teu filho, deu um beijinho nele e deixou lá dentro. Você não sabe que aquilo ali vai pelos ares 5 minutos depois. Você não sabe que nessa padaria onde você foi lá comprar o pão da manhã, ela vai pelos ares e você vai junto. Isso. Então, uma coisa que pega as pessoas desprevenidas, deixa as pessoas completamente chocadas. E a sensação é a mesma sensação que é provocada quando você, por exemplo, na mídia, começa a divulgar que existem, por exemplo, olha, um assalto na rua tal, no bairro tal, outro assalto aqui na rua tal. Agora, imagens aqui do centro da cidade. O fulano foi assaltado, espancado. Quando você olha, você fala assim, gente, isso aqui tá uma selva. Isso aqui eu não posso mais botar o pé fora de casa porque alguém vai me atacar. O terrorismo dá essa sensação. Cara, eu não vou sair mais para lugar nenhum, eu não vou curtir a noite, eu vou chegar cedo em casa, ou eu vou tomar cuidado, vou olhar para um lado, para o outro, vou ficar olhando as pessoas na rua, ver se eu acho alguém suspeito, um carro suspeito. A paranoia é uma espécie de sequestro do cotidiano. O objetivo é esse mesmo. O objetivo do terrorismo é esse mesmo. O objetivo do terrorismo é minar o moral do Estado a que ele se contrapõe. O objetivo é esse mesmo. Ou seja, o objetivo do terrorismo é fazer com que aquela hegemonia, né, seja questionada, porque se o Estado tem um monopólio da força e se você cria, né, uma situação de insegurança generalizada por conta desses atentados, qual é o resultado disso? A população começa a duvidar da legitimidade desse Estado, porque se ele não pode garantir a segurança do cidadão, né, por conta desse estado de terror, então, né, é razoável supor que ele não é tão eficiente, tão legítimo assim. Esse é o objetivo, entendeu? Esse é o objetivo máximo do terrorismo, né? Fazer esse tipo de coisa. Porém, a questão toda é a seguinte: quanto tempo leva isso? Ou seja, quanto tempo, né? Você falou do caso do IRA, né, do Exército Republicano Irlandês. O IRA começou as suas atividades em 1921. Em 1921. Na série Peaky Blinders, inclusive, o pessoal pode observar o embrião. Você sabe que eu não vi essa série? Veja, você vai gostar. É mesmo? Vai gostar. É o cara que fez o Oppenheimer, né? Isso, é verdade. Então, o que acontece? Você pega o caso do IRA, né? O IRA é um movimento, né, religioso,
né? E ao mesmo tempo político de quê? De autonomia da Irlanda católica, né? Em contraposição com a Irlanda do Sul, o Ulster, que é governada dentro da Commonwealth, né? Aí tá, tudo bem. Aí o IRA começa a fazer várias ações de terror mesmo, porque aquilo que a Inglaterra faz na Irlanda entre 1921 e a década de 90 não é nada diferente daquilo que Israel faz na faixa de Gaza. Nada. Só que aconteceu o seguinte, aconteceu que durante a Segunda Guerra Mundial, isso foi um parêntese. E as ações do IRA, elas voltaram a ser intensas a partir dos anos 60 e atingiram um ápice nos anos 70. Ou seja, nos anos 70, o que aconteceu? O IRA estava fazendo na Inglaterra, entendeu? Basicamente aquilo que o Hamas está fazendo hoje, entendeu? Lá na Palestina. Então, vários atentados, né, foram feitos na Inglaterra e na Irlanda contra o quê? Contra as forças de ocupação da Inglaterra, do exército inglês, entendeu? E aí você percebe que, assim, a relação, né, que o IRA tinha com a população não era muito diferente da relação que o Hamas tem com a população de Gaza, entendeu? Ou seja, é aquela relação que, assim, eles estão do nosso lado, mas qualquer coisa que a gente fizer, entendeu? Nós também vamos sofrer as consequências. Exatamente. E aí, o caso do IRA é interessante porque é o seguinte, é um movimento que começou no terrorismo, mas chegou um determinado momento em que a causa, né? A causa, eles perceberam que a via armada já não era a melhor forma. Aí o que aconteceu? O IRA deixou de ser um braço armado para virar um partido político. E aí, desde então, né, se criou o quê? Se criou um acordo entre a Inglaterra, né, o governo inglês e os membros do IRA que deixaram a luta armada e foram para quê? Para atuação política. Virou um partido. Como as Farc na Colômbia também começaram a converter, né? Em outros países aconteceu isso. Aconteceu o quê? Essa conversão de movimentos que começaram como terroristas e viraram partidos. Em outros casos, não. Em outros casos, não. Em outros casos, esses movimentos, eles deixaram de ter aquela causa política e aí eles se transformaram em organizações criminosas. Vou dar um exemplo para você. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. No Peru, né? No Peru. Se você pegar a origem do Sendero Luminoso... É uma origem universitária, inclusive. É uma origem, né, universitária e camponesa. Camponesa. Ou seja, foi uma junção de estudantes e professores de uma universidade no interior do Peru com camponeses que deu origem ao quê? Deu origem ao Sendero Luminoso, né? Que é uma alusão à Revolução Chinesa. Né? O sendero, na verdade, é a lanterna. A lanterna, né? A lanterna que ilumina o caminho, né? Por isso que é chamado de Sendero Luminoso. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, o Sendero Luminoso ele foi abandonando aquela prática, né, do terror, né, com uma plataforma política e passou a ser o quê, cara? Um atravessador de cocaína, cara. Vendedor de arma. Entendeu? Virou isso. Entendeu? Então, ele a coisa foi deteriorando até chegar a virar uma organização efetivamente criminosa, que não tinha diferença alguma de um cartel da Colômbia ou do México. Entendeu? Então, são esses caminhos, entendeu? São esses caminhos. Por exemplo, você pega o caso do Brasil. No caso do Brasil, a ideia de você praticar atos de terror, né? Sequestrar,
Sim. Né? E aí eu posso falar assim que eu trabalhei com essa documentação. Trabalhei com essa documentação, da documentação, por exemplo, do sequestro do cônsul americano. O Charles Elbrick. Charles Burke Elbrick, né? Trabalhei com essa documentação. Eu trabalhei com essa documentação e conheci alguns dos que participaram do sequestro, muitos anos depois, entendeu? E aí, cara, o que acontece? No caso brasileiro, assim, a coisa da ação terrorista, ela era justificada de que forma? Não, isso aqui é uma ação de expropriação. Então, por que você assalta um banco? Nós estamos assaltando um banco porque é uma ação de expropriação, né? Para quê? Para levar dinheiro para a causa. E que causa é essa? A causa é derrubar o governo militar, entendeu? E é uma coisa muito interessante. Quando você conversa, né, no caso, já tem muito tempo que eu conversei com eles, tal, né, entrevistei mesmo. Assim, isso nos anos 90, você via assim a convicção deles. Entendeu? Interessante. A convicção deles, entendeu? Conheci vários que passaram aí, ou que foram exilados, ou ficaram vários anos na prisão. Que a partir desse começou a onda de sequestrar diferentes cônsules, né? Então você pegou dos Estados Unidos, depois começou a pegar outros embaixadores. Pegou o cônsul da Suíça, o Enrico Bucher, né? Pegou, acho que do Japão também, né? E qual era a reivindicação? No caso do Charles Burke Elbrick. Era soltar preso. Que soltaram. Que soltaram. Dos Estados Unidos soltaram. Ai, se não soltaram. Soltaram. E aí, o que aconteceu? Quando soltaram, os libertados pegaram o avião, né? Aliás, tem até um documentário sobre isso, um documentário chamado Hércules 53, que foi o quê? Foi o avião da FAB que levou esses libertados para fora, né? Uma parte foi para o México, por exemplo, Zé Disseu, tal, esse pessoal foi para o México e depois foi para Cuba. E outra parte foi para a Europa, né? Então, o Hércules 53 levou... Tanto é que tem aquela foto famosa, né? Do pessoal antes de embarcar, né? Todo mundo acenando, tal, não sei o quê. E aquele avião era o Hércules 53. E eu conversei com uma das pessoas que estava, né, nesse avião, né? Já até falecida. E era impressionante a convicção deles, entendeu? Nenhum deles, assim, dizia assim, não, acho foi uma coisa da juventude e tal, não sei. Não. O único que efetivamente chegou e falou assim, cara, isso aqui eu não faço mais, foi o Gabeira. Gabeira falou assim, não, isso aqui é uma página virada na minha vida e eu acho que é uma página virada na história política brasileira. O Gabeira tinha isso, entendeu? Paulo, até porque o terrorismo, mesmo que você enxergue a causa, você acaba entrando naquela perspectiva de que os fins justificam os meios. Então, mesmo as consequências mais atrozes, como decapitar bebês, explodir pessoas, ou sequestrar, ou... Tudo isso em nome de uma causa maior são danos colaterais. Agora, por falar nisso... Danos colaterais. Nós vamos falar com o Horto agora, a dica cinematográfica. Fala aí, pessoal, tudo bem? O Horto Marenga aí na área. E hoje, né, nós vamos falar sobre um tema que infelizmente tem entrado aí em vigor aí, né, que é o que seria esse terrorismo que está acontecendo aí, esses ataques aí em Israel. Então, o Pensa Junto hoje resolveu fazer um tema falando sobre o terrorismo, né? E hoje, né, assim, para poder escolher o filme sobre terrorismo, existem vários e vários, como, se eu citar aqui, A Hora Mais Escura, Guerra ao Terror, Voo United 93, né, que fala justamente sobre a questão das Torres Gêmeas, né, e por aí vai. Bom, mas eu escolhi um porque eu quando assisti o filme, eu achei um filme muito bom,
e ele foi cercado com várias e várias polêmicas, justamente por conta da época em que ele ia ser lançado. Mas isso aí eu vou explicar um pouquinho mais na frente, então fiquem ligados aí. A história, por mais que possa ser um pouco exagerada por conta de ser uma questão de filme de ação, ele foi feito para ser um filme de ação, mas ele não é ruim, pelo contrário, ele é um filme muito, muito, muito interessante mesmo, né? Estamos falando sobre Efeito Colateral. Efeito Colateral é um filme estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, o famoso brucutu responsável pelo Exterminador do Futuro, né? True Lies, fez aquelas comédias como Mentira no Jardim de Infância, né? Irmãos Gêmeos e Júnior, né? Então por que eu escolhi esse filme? Porque, assim, na época, né? Desculpem, porque assim, vamos antes de entrar nesse detalhe da história e o porquê que eu escolhi esse filme, eu quero falar um pouquinho sobre o enredo do filme. O enredo do filme, ele conta a história de um bombeiro, que é o Arnold Schwarzenegger, que é um cara que é muito bem casado, tem um filho, ou uma filha, se não me engano, acho que é uma filha, né? E com isso ele está ele marca com a família dele para poder estar no que seria perto de um centro comercial ali, né? E que acaba tendo um atentado porque um cônsul está chegando ali justamente naquele mesmo prédio, então eles explodem uma motocicleta cheia de explosivos que causa a morte de várias pessoas, inclusive da esposa e do filho, ou filha dele. Vocês me desculpem que já faz um tempinho que eu vejo esse filme, mas eles acabam morrendo, né? E como consequência disso, né? Ele vendo que o governo por si só ele não está fazendo nenhum tipo de força para poder tentar descobrir quem foi o responsável pela morte, porque é uma coisa mais delicada por conta de ser algo mais burocrático, né? E por conta de ter sido uma pessoa de alto escalão assim nos Estados Unidos. Então, com isso, eles simplesmente, numa entrevista, os caras eles falam que a morte do bombeiro e do filho dele foi nada mais nada menos do que um efeito colateral, né? E com isso ele fica extremamente nervoso e resolve tentar achar o responsável pela morte do filho e da esposa dele. Bom, pode parecer até surreal, porque você fica assim, um cara ele vai enfrentar uma rede de narcotráfico e terrorismo por conta de uma vingança do filho, é onde que entra a questão da questão de Hollywood, né? Hollywood ele faz essas nuances para quê? Para poder simplesmente render uma história boa, uma história que possa prender e fazer com que ali se torne um filme de entretenimento, né? Mas ele tem umas nuances muito interessantes. Por que eu escolhi esse filme, né? Onde que entra a história? Porque na época, em 2001, quando o filme estava pronto, eles estavam prestes a lançar o filme, o Schwarzenegger estava numa campanha para poder fazer as viagens para a promoção do filme, promover o filme, até que houve o fatídico 11 de setembro, que né, todo mundo já conhece, né, que botou o World Trade Center no chão, né, e que causou várias e várias mortes, né, quem se lembra, né, foi um choque para o mundo inteiro. Com isso, o que eles resolveram fazer? O filme ele falava literalmente de terrorismo, né? De tentar matar uma pessoa de alto escalão, uma pessoa que estava ali, porque o terrorismo ele é dessa forma, né? Ele não é só como está acontecendo de as pessoas pegar, matar, não é somente isso, né? Mas fazer com que as pessoas que estejam ao redor simplesmente morram, né? De uma forma assim gratuita ou não. E o efeito colateral ele foi devido a esse ataque, ele simplesmente foi como que eu posso falar, ele foi adiado durante um ano, né, até abaixar a poeira, porque ele não iria lançar esse filme justamente numa fase em que os Estados Unidos estavam vivendo isso, porque bem ou mal quem realmente conhece sabe perfeitamente que os Estados Unidos iria tirar, né,
como que se diz, leite de pedra desse tal acontecimento. E que foi que aconteceu, né? Futuramente, né, não demorou nem sequer um ano e pouco, a Hollywood viu um grande boom, pô, aquela questão do sensacionalismo, e realmente fez o quê? Resolveu trazer esse assunto para o cinema. E rendeu 2 filmes, que um é mais ou menos, que foi o filme do Oliver Stone, que foi As Torres Gêmeas, com Nicolas Cage, e o outro realmente muito bom, até muito real mesmo, dirigido pelo fantástico Paul Greengrass, que é o Voo United 93, que fala justamente sobre essa questão do ataque, né? Você vê no filme a visão de quem estava lá presente ao redor ali, acompanhando os ataques, e quem estava dentro do avião, que culminou nesse Voo United 93 a queda, né? Porque os passageiros revidaram contra os terroristas que estavam no avião. Mas vamos lá, voltando ao filme. O filme ele foi dirigido pelo Andrew Davis, né, que é o diretor do Fugitivo, um clássico do cinema do Harrison Ford com Tommy Lee Jones, que era uma série, né, e que já era uma série muito boa, mas meio que eles pegaram e fizeram ao cubo, né, o filme. Então, e Andrew Davis, ele tem uma mão muito boa para determinadas situações, como foi o Fugitivo e como foi esse filme, O Efeito Colateral. Só que realmente não foi numa ocasião muito boa. Mas o filme ele não é ruim, pelo contrário. Ele levanta as questões muito, muito interessantes sobre a questão de que, pô, será realmente que uma pessoa ele está disposto a vingar a filha, o filho e a esposa indo parar num outro lugar, um lugar que ele não conhece, a ponto de simplesmente tentar enfrentar um narcotráfico para poder fazer isso, né? Então você vê tortura no filme, você vê alguns métodos, por mais que possa ser não verídicos, como a questão do que eles fazem, né, que é sangue e morte, né, esse negócio assim. Então, mas mostra sobre essa questão mesmo do terrorismo, porque mais para frente no filme eles tentam fazer um outro ataque, né, e envolve outras coisas também. E o Arnold Schwarzenegger, ele é um ator bom, e no filme você percebe essa carga dramática dele, porque o Andrew Davis é um cara que já foi indicado ao Oscar de melhor diretor pelo Fugitivo, e ele consegue realmente fazer tirar boas interpretações, e ele é um bom diretor que sabe. Ele até está sumido, porque se não me engano, acho que o último filme dele foi aquele Anjos da Vida, Mais Bravos que o Mar, que é um filme também muito interessante, com o Kevin Costner e o Ashton Kutcher, mas o filme em si ele prende bastante atenção e leva a gente a pensar em determinadas situações sobre a questão do terrorismo, né? Claro que hoje quem assistir vai ver que é mais um filme de ação, mas na época, como eu que assisti no cinema na época, e como acompanhou essa questão das Torres Gêmeas, dos ataques dos anos 70, viu o filme com outros olhos, né? Viu o filme como se fosse, na verdade, não foi voltado para a questão do 11 de setembro, mas bateu literalmente com o 11 de setembro, e você realmente você fica pensando, né? Porque por causa das cenas, e principalmente na questão do terrorismo, porque traz mesmo essa questão dos efeitos colaterais, né? Que são pessoas inocentes que estão em determinado lugar na hora errada e que podem se tornar vítimas de bombardeios, de tiroteios e por aí vai. E é o que aconteceu, né? E é o que tem acontecido aí, né, recentemente. Então a dica de hoje para quem quiser ver o filme é Efeito Colateral, um filme do com Arnold Schwarzenegger, né, que é do mesmo diretor do Fugitivo, e que vale a pena você dar uma olhada. E, se possível, antes de você assistir, tenta buscar algumas curiosidades sobre o filme, que você vai ver que você vai, quando você começar a assistir o filme, você vai ver o filme com outros olhos, tá bom, pessoal? Então é essa, pessoal. Até a próxima semana com mais dicas de filmes aqui no Pensa Junto. Valeu!
Boa, Wharton! E aí, Wharton? E galera, assistam os filmes, vale a pena, essas dicas são preciosas. O Wharton prepara as dicas com carinho, já dá o caminho das pedras. Com certeza. Tudo aí, com só certeza. você assistir. E aí, Paulo, vamos lá. Vamos lá. Sabe o que eu estava me lembrando, Paulo? Eu estava aqui papeando aqui no intervalo. Eu me lembrei, né, na verdade, que a própria Primeira Guerra Mundial teve como estopim um ato terrorista. Com certeza. Quando o Gravillo Príncipe ele pula dentro do carro do arquiduque Francisco Ferdinando e mata a arquiduquesa Sofia e mata o próprio arquiduque. Isso. Ele pertencia a uma organização, Isso. Né, a Mão Negra, que era uma organização que lutava contra o domínio do Império Austro-Húngaro na própria região da Grande Sérvia, porque a Áustria-Hungria estava de olho em Montenegro, para transformar Montenegro em mais um reino dominado e unido. Enquanto a Mão Negra ela trabalhava com o governo sérvio, informalmente, para tentar a libertação completa daquela região. E aí me veio essa lembrança. Foi um atentado terrorista planejado. Terrorista. Que, aliás, olha, nesse aí o arquiduque Francisco Ferdinando deu bobeira, porque já teve uma primeira tentativa de assassinato, ele volta, acho que pro hotel dele, depois sai de novo. Isso. E aí é que ele é morto. E lembra também, Paulo, dos assassinatos que nós tivemos famosos, que foram atos também de terror. O assassinato de Abraham Lincoln, Isso. o assassinato de John Kennedy, apesar de Bob ações Kennedy, do Bob Kennedy, apesar de parecerem muitas vezes ações isoladas, fora de grupos e tudo mais, mas eles são atos terroristas, às vezes até individualizados, que têm o poder de mexer com toda uma estrutura, que talvez tenha sido isso até que o próprio Osama Bin Laden tenha pensado ao mandar para os ares as torres gêmeas. E se a gente recuar mais, na história do Brasil, a gente vai ver que já no século XVIII, uma das razões da expulsão dos jesuítas foi um atentado. Né? Foi um atentado contra Dom João V, né? Em que foi colocada a culpa nos jesuítas. E foi esse atentado que desencadeou o quê? Desencadeou a maior operação de expropriação, né? Talvez da história do Ocidente até aquela época, porque a Companhia de Jesus era uma coisa gigante, entendeu? E por causa daquele atentado, né, que o Marquês de Pombal, né, é muito interessante que todos os elementos que estão hoje, né, presentes aqui em que está sendo discutido, estavam lá que é o quê? Teoria da conspiração, porque os jesuítas tramam contra o governo, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Fake news, entendeu? Todos os elementos já estavam lá no século XVIII, né? E você vê que isso já tinha acontecido e teve essa repercussão gigantesca, que foi o quê? Foi a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português. Entendeu? Então, essa questão, né, que é o grande, como é que se pode dizer? A grande vitória do terrorismo é o quê? São os pequenos atos com grandes consequências. Entendeu? Só que eu vejo, Paulo, que tem uma mudança paradigmática nisso. Esses exemplos que nós estamos citando, especialmente, vamos lá, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi um ato deliberado contra uma autoridade. O assassinato de um presidente. Quando você tem as torres gêmeas, quando você tem outros alvos civis, eu acho isso uma mudança, Paulo. Eu vejo nisso uma mudança paradigmática de atuação do terror. Porque quando você faz o ato de terror tentando afetar alguma estrutura de Estado ou alguma autoridade específica que vai dar visibilidade, que vai dar mobilização, mas quando você começa a atacar o cidadão comum, as pessoas de maneira geral, eu vejo isso uma mudança, e uma mudança para pior, e coloca o terrorismo
numa grande bacia onde a gente etiqueta com a desumanidade. Eu vou te dar um exemplo de como é que isso é antes de Hamas, tal, não sei o quê, porque as pessoas acham, a gente está até conversando sobre isso no intervalo, as pessoas acham que terror é só islâmico, né? Mas elas se esquecem, ou a grande maioria se esquece, que, por exemplo, entre os anos 60 e os anos 90, pelo menos, a Europa, né, competiu com o Oriente Médio e, aliás, serviu de escola, né, para o Oriente Médio em questão de terror. E aí você estava falando essa coisa dos civis, né, de como é que o terrorismo contra civis, ele acaba sendo um backlash, ou seja, ele acaba jogando a opinião pública contra eles. Eu acho que um exemplo assim muito bom, né, para as pessoas pensarem que isso não é só no Oriente Médio, é o caso da Alemanha, né? É o caso do surgimento do Baader-Meinhof, né? Ou como o próprio grupo se autodenominava, fração do Exército Vermelho, né? Por que é chamado de Baader-Meinhof? Por causa dos dois líderes, né, fundadores, o Andreas Baader e Ulrich Meinhof. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram aquelas teses da escola de Frankfurt, né, e passaram a colocar a seguinte questão política: nós temos que acabar com esse Estado burguês. Ou seja, nós temos que acabar com esse Estado, né, capitalista aqui e com todos os anexos desse Estado, que era, sabe o quê? A presença da OTAN, entendeu? Na Alemanha. E aí o que o Baader-Meinhof começou a fazer? O Baader-Meinhof começou a fazer atentados contra bases americanas da OTAN. Entendeu? Contra bases americanas da OTAN. E aí chegou um momento em que o movimento se radicalizou, então eles começaram a fazer atentados contra, né, membros da sociedade alemã, principalmente da burguesia alemã. Então eles mataram banqueiros, mataram industriais e começaram a atentados contra juízes, né? O que aconteceu? Isso foi fazendo com que a população tomasse cada vez mais, né, aversão ao Baader-Meinhof. E aí o Estado alemão se sentiu plenamente autorizado para fazer o quê? Para acabar com eles, entendeu? Foi o que aconteceu também na Itália. Né, com as Brigadas Vermelhas. Com as Brigadas Vermelhas. Qual foi o episódio decisivo que colocou a opinião pública italiana contra as Brigadas Vermelhas? O sequestro e a morte do líder da democracia cristã na Itália, o Aldo Moro. Entendeu? Então, tem esses eventos, ou seja, chega um determinado momento em que, assim, uma parte da população é até simpática, né, à causa. Mas a partir do momento que ela começa a transgredir isso, esse apoio vai embora. E aí, exatamente, cara, aí já era. E também, eu sempre falo isso, ao invés de você sair um pouco também da lacrosfera e sair das que é difícil, né? e das opiniões mais apressadas, porque a gente acaba, não vou nem dizer partidarismo, nesse engajamento apressado, a gente tende a fazer uma leitura muito superficial da história e dos seus processos. Então a gente acha o seguinte, caso lá do Oriente Médio, por que Israel fez tudo isso, oprimiu o povo palestino, entrou nas suas terras, isso justifica plenamente os atos de terror. Só que isso é uma leitura, Paulo, que se você estender, isso vale para qualquer coisa. Exatamente. O Al-Qaeda pode falar a mesma coisa. Exatamente. Né? O Estado Islâmico pode falar a mesma coisa. Olha, eu estou aqui decapitando esse jornalista americano porque ao longo de todo o tempo os Estados Unidos produziu mentiras sobre tudo mais. Então este jornalista aqui, produtor de mentiras, vai perder a cabeça. Eu penso, Paulo, que a gente não deve
deve compreender, na verdade, o fenômeno histórico na sua complexidade, entender que há relações assimétricas, que há relações de dominação, há relações de violência, como é o caso do Oriente Médio que está acontecendo ao longo do tempo, o que Israel fez com a conivência dos atores geopolíticos globais. Com certeza. Então é uma análise até muito mais aprofundada. Só que o importante é que nós não percamos o nosso senso de humanidade e considerar que existe um terrorismo certo, existe uma agressão justificada, existe um lado que pode fazer que, ok, a minha violência é justificada porque ela tem uma causa. A violência do outro é injustificada porque a dele não tem uma causa, ou a causa é perversa, ou ela não é legítima. Não é legítima. Não é legítima. No fim das contas, quem sofre em tudo isso é o povo. É o povo pobre, é o povo trabalhador, é o povo oprimido. Posso Claro, só fazer só complementar para a gente encerrar. Essa foi a razão de por que a luta armada no Brasil ela nunca conseguiu a adesão popular. Ela nunca conseguiu isso. Entendeu? Ela nunca conseguiu. Por quê? Porque o que você percebeu? O que você percebe nesse processo assim? Os sequestros, né? Aquilo que era os assaltos a banco, assim, os grupos armados achavam exatamente aquilo que o Lenin falava, assim, olha, nós vamos chocar a população com essas ações, né? É aquilo que na França se chamava épater la bourgeoisie, ou seja, chocar a burguesia, né? E aí, esses grupos armados achavam que todas essas ações, elas iam ter esse impacto na opinião pública. E foi o contrário. E foi o contrário. Assim, a luta armada no Brasil, ela foi o quê? Ela ficou totalmente isolada, ela não teve o apoio da população, entendeu? Porque a população não via naquilo, né? Ela não via naquilo legitimidade. Como foi na Bolívia. Como foi na Bolívia, entendeu? Assim, a população, o brasileiro comum, na época, na época do regime militar, ele não conseguia ver causa política no cara que chegava, assaltava um banco e matava o vigia, matava o policial, entendeu? Então, os caras acham... Não, a gente sabe que... Eu sei, eu tô falando isso, Paulo, porque, assim, eu não tô aguentando a idade não, né, gente? Por favor, tá? Assim, eu sei porque, assim, na minha infância, na minha adolescência, eu me lembro, assim, vagamente, né, de como é que as pessoas falavam. Eu me lembro de uma imagem, eu estava com os meus pais no centro da cidade. E aí eu estava passando num prédio, eu não sei qual era um prédio que tinha uma pilastra larga. E aí eu fiquei olhando assim para um cartaz. E o cartaz era o rosto de um cara. Aí eu falei assim, procura-se. Olha. Procura. Eu me lembro disso. Caramba. Isso foi na Presidente Vargas, cara. Foi na Presidente Vargas. E aí você via assim, as pessoas não tinham aquela coisa assim, pô, não foi como na Revolução Cubana, que os caras desceram, né? Em triunfo. Não foi assim. Não foi que assim. tinha articulação também com... Mas esperava-se que fosse assim, Paulo. Mas não foi. E acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Mas na semana que vem, aliás, na semana que vem é reprise. Isso. Né? Você pode acompanhar os programas também nas mídias da Jovem TV. E, claro, depois do feriado de finados... Don't Cry For Me, Argentina. Você não perde por esperar. Tchau.